Então, amados, nada tire a sua atenção. Leiam comigo. Eu quero a igreja participando. Amém, pessoal? Prestando atenção. Leiam comigo o versículo 17. No 3, nós vamos ler juntos. Tá bom? 1, 2, 3. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Vamos ler mais uma vez. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? E aí, irmãos? Olha para o pastor. Essa pergunta aqui foi feita hoje cedo. E os irmãos que vieram hoje cedo não vale responder, para não influenciar na sua resposta e no seu entendimento. Mas pergunta aí para o seu irmão: você é um perturbador de Israel? Eu não ouvi, igreja. Eu não ouvi. Pergunta aí de novo. Eu não ouvi ninguém falar com ninguém. E aí? Elias era o perturbador de Israel, como afirmou Acabe? Vocês não querem responder? Mas a gente não precisa dessa resposta agora. Antes de verificarmos qual é a resposta, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois personagens que aparecem aí. E no desenvolver, nós vamos encontrar a resposta certa. Quais são os dois personagens que aparecem neste versículo? Quem? Irmãos, vocês estão com fome? Irmão, fala para fora, igreja. Olha o choque elétrico. Quem é? Quais são os dois personagens? Aleluia! Eu não tenho que ficar me esforçando, você tem que participar para te ouvir. Deus quer te ouvir. Amém, pessoal? É a gente participando e a gente vai entendendo. Se a gente ficar na nossa, a gente não participar, a gente não entende nada. Mas Acabe e Elias. Quem era o Acabe? Quem era o Acabe? Quem você sabe? Acabe, ele era Você está precisando ler mais a Bíblia. Acabe era um rei. Um rei da onde mesmo? Diz. Por isso, a pergunta para Elias foi se ele era o perturbador de Israel, ou seja, do reino de quem? Dele. Em outras palavras, ele estava perturbando a quem? A ele. Por quê? Porque Acabe era um rei corrupto. Acabe foi um rei corrompido. Acabe foi um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, entregue à idolatria e às abominações de Baal e de sua serva Jezabel. Serva de Baal, porque Acabe fez uma aliança com Jezabel, se casou com Jezabel, uma mulher ímpia, pagã, idólatra, serva de Baal. E um versículo que a gente pode encontrar, aliás, são 3, que define bem como era o rei Acabe. Você vai encontrar comigo
no capítulo 16, a partir do versículo 30. 1 Reis 16, capítulo 16, a partir do versículo 30. Vamos ler juntos? Vamos lá. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher quem? Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a quem? Entenda, irmãos, olha, pastor, nós estamos falando do rei de Israel, o rei do povo, líder do povo de quem? Que estava servindo a quem? Que estava servindo a quem? A Baal. E se encurvou diante 32 e levantou um altar a quem? Na casa de Baal, que edificara em Samaria. E o 33 que diz: também Acabe fez um poste, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes. Olha, pastor, como era Acabe? Um rei corrompido. E sabe aqui ao que eu quero comparar? Porque hoje nós temos o Israel de hoje. Quem é o Israel de hoje? A igreja do Senhor é o Israel. Que entenda, irmãos, e preste muita atenção. Se o rei estava corrompido, como estava o povo? Se o rei estava provando as abominações, como é que o povo estava? O que o povo estava fazendo? A mesma coisa. Porque tal como é o rei, tal é o quê? Povo. Eu quero comparar o rei Acabe com os reis de hoje. Como tem o Israel de hoje, a igreja de hoje, tem os reis de hoje. Quem são, pastor? Aqueles que são colocados, ou que foram colocados, como líderes. Porque quando a gente olha para a igreja do Senhor, e como nós temos falado aqui, e não é novidade para você, a igreja do Senhor é a igreja enferma. A igreja do Senhor é a igreja doente, que precisa da cura, que se chama Jesus, verdadeiramente Jesus. Não é Jesus da maneira que tem sido apresentado, da maneira que tem sido falado. Não é isso. Porque isso não tem servido ao povo. E na verdade isso tem remediado o povo. Tem trazido um falso contentamento ao povo e uma falsa ilusão. Pessoas que estão vivendo no meio de Israel, no meio do Evangelho, perdidas,
desorientadas, maus espiritualmente, problemáticas, porque ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Porque o que foi apresentado para as pessoas, ou que é apresentado, é uma placa de uma igreja, é uma denominação e são costumes religiosos. E os reis de Israel, quem são? Líderes. Porque o problema não está embaixo, está em cima. O problema não vem de baixo, vem de cima. E da mesma forma como existiu o Acabe do passado, do tempo de Elias, existem os Acabes do nosso tempo de hoje. Líderes corrompidos, entregues a toda sorte de vaidade e de luxúria. Para você ter uma ideia, Acabe ele foi capaz de matar um homem por causa de suas terras, interesse. Luxúria, vaidade, ganância. E não é isso que você vê hoje? Disputas, porfias. E o povo de Israel? E o povo de Deus como tem ficado? À mercê. Porque, irmãos, os Acabes de hoje estão corrompidos com a aliança que fazem com as Jezabéis de hoje. Estão enchendo o Israel de hoje, a igreja do Senhor de hoje, de abominações. Estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e isso é notório, e isso é o que você tem visto e ouvido, e este é o motivo porque tantos escândalos. E Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Pessoas que, como verdadeiramente se tivesse realmente, como diz no popular, que foram colocados em lugar de excelência por Deus, por causa de cada uma das ovelhas que estão ali, mas que hoje nem ligam mais para as ovelhas. Só pensam em si, em mídia, em poder, em política. O pastor está falando alguma besteira? Não. Líderes envolvidos nas mais coisas absurdas que você possa imaginar. Quando a gente fala na questão de abominações, é em coisas, irmãos, chamadas ocultismos, que a maioria não tem nem ideia de como as coisas às vezes acontecem. E tudo é permissão de Jeová, permissão dele. As pessoas dizem: é Deus que está o quê? Fazendo, e Deus só está permitindo, e Deus só está deixando o homem ir até onde Ele quer que ele vá. Porque, amados, todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um no
dia certo, no momento certo, terá que prestar contas com Ele. Amém, igreja? Mas como existiu Acabe, existiu os Acabes de hoje. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos Acabes. Quem foi Elias? Você sabe quem foi? Um profeta de quem? Um ungido do Senhor. Deus não quer Acabes, Deus quer Elias. Elias, no plural mesmo. Elias. Vários Elias. Deus vem falar para a igreja hoje aqui, porque Ele quer levantar Elias. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em um momento em que a corrupção rola solto, as abominações, elas estão cada vez mais presentes no nosso meio e ninguém fala nada. E ninguém fala o quê? Nada. E ninguém se levanta como Elias se levantou. Porque Elias se levantou para se opor contra Acabe, contra o reino de Israel e contra todas as imundícias que estavam lá. Um versículo que define Elias, capítulo 17, versículo 1. A igreja leia comigo, por favor. Vamos ler no versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gilé. Olha, pastor, Elias era um homem comum, como eu e você. Um morador de Gileade, você, morador Pedra de Guarati. Uma pessoa comum, mas que fez isso daí? O que ele fez? Disse a Acabe. O que ele falou para Acabe? Vive o Senhor, Deus de Israel. O que ele disse aí, irmãos? Suplies perante cuja face estou. Olha, pastor, porque Deus quer levantar Elias. Deus quer fazer de você um Elias. Mas, amados, essa declaração que Elias faz é importante se você quer ser um Elias. Se você quer ser um ungido hoje pelo Senhor. Ele disse: o Deus cuja face perante isto Elias andava com Deus. Elias andava na presença de Deus. Elias andava de cabeça erguida. Deus te disse. Porque, irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus andam com a cabeça erguida e não devem agradar ninguém, porque é o Kadosh do Senhor. Você se esqueceu da palavra semana passada? Quem você quer ser um Kadosh? Elias era um santo de Deus, um separado para o Senhor, que Deus separou Elias para Elias ser um profeta. Amém, pessoal? Não somente isso, porque se Elias não quisesse, não seria, como muitos hoje não estão querendo. Porque, irmãos, é vontade de Deus levantar Elias. É vontade de Deus
eis-me aqui. Usa-me. Quantos estão dispostos aqui hoje? Aleluia. E Elias disse para o Acabe, o que ele falou? Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha. Qual é a unção que Deus quer derramar sobre a tua vida? Unção de ousadia e de intrepidez. Amados, Deus quer te ungir com uma santa unção, com uma poderosa unção, que aquilo que você abrir a tua boca para falar, isso vai acontecer. Amados, Elias estava se levantando para se opor contra Acabe, para dizer: por causa dos seus pecados e dos pecados de Israel, não haverá chuva, enquanto eu não disser diferente. E só teve chuva quando Elias orou ao Senhor. Aleluia! Deus quer que você seja assim, um poderoso nessa terra, um santo, um separado, um kadosh à disposição do Senhor, para Ele te usar, para você se opor contra as abominações, e não para ficar conformado e somente sentado no banco de uma igreja. Deus quer mais de você. Deus quer, meu irmão, de alguma maneira, que a tua voz chegue a um desses reis corrompidos de Israel. E Deus quer levantar aqui. Deus quer levantar hoje e agora. Não é amanhã, nem depois, nem outro. É você. Você que está ouvindo essa palavra. Você que pelo Espírito Santo tem sido preparado por Deus através da santa palavra de Deus. É com esses que Deus conta. Porque sabe o que acontece com o corrompido? O corrompido, aprenda isso, o corrompido não consegue mais ouvir a Deus. E por isso que essas pessoas fazem o que fazem, na posição que estão. Não conseguem mais ouvir a Deus. E por isso, meu irmão, Deus precisa levantar profetas. Que abra sua boca para fazer cessar a chuva. Para fazer vir chuva, para abrir a sua boca e o fogo do céu descer para consumir todas as abominações. Nós temos falado, irmãos, que vale a pena ser santo, vale a pena ser separado ou se separar para Deus. Essa foi a mensagem do domingo passado e só estamos continuando. Só que Deus não quer um santo somente para ser santo separado. Deus quer um separado para usar, para ser um instrumento poderoso. Por isso Deus vem acrescentar para a gente isso. E como temos falado que vale a pena ser um kadosh, ser um santo, eu quero reforçar mais isso para você. Porque isso, e para você ter uma ideia, meu irmão, Deus tem que falar contigo, que se Ele não falar, eu não vou falar. Para você ter uma ideia dessa relação, desse relacionamento que Elias tinha com Deus, e esse é o relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Deus não te quer na mão de um pastor, Deus não te quer na mão de uma igreja. O pastor tem que te ajudar, te auxiliar. Não está ali com um babador atrás de você, não é isso. Deus Ele quer falar contigo. Deus Ele quer que você fale e me ouça. Deus quer que você peça e Ele atenda. Deus quer te responder com fogo, com poder, com bênção, com vitórias. Irmãos, a vida de ungido é assim como era de Elias. O Senhor Deus chegou para Elias e falou para Elias assim: Elias, você já determinou junto ao rei, agora você precisa ter as suas necessidades
supridas. Sabe o que Deus faz? Deus dá direção. Sabe qual é o problema das pessoas? Não ouve a direção de Deus, não segue a direção de Deus. O problema é esse. Mas Elias ouvia Deus, e Elias seguia a direção de Deus. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, você vai lá para o ribeiro de Quirete, e você vai ficar lá, porque lá tem água, e lá eu vou te prover da água que você precisa para quê? Para beber. Aí você pode pensar, mas Elias ia sobreviver só bebendo? Não. O Senhor Deus chegou para ele e falou assim: Elias, e eu já providenciei que os corvos, eles levem pão e carne para você lá. Isso é comum? É comum? Um corvo ir lá alimentar? Isso é natural? Não, porque é o Deus do profeta, do ungido, é o Deus sobrenatural, é o Deus todo-poderoso. É o Deus que move céus e terras, é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas. É o Deus que, como falamos semana passada, não deixa faltar nada para o seu K2. Aleluia. Não deixa faltar nada. Quando secou o ribeiro de Quirete, aonde eles estavam, porque ia secar, nem teria mais chuva nem orvalho, o Senhor falou para ele assim: ó, agora você vai lá para Serepta, que tem uma viúva lá que eu já preparei para te sustentar, para te alimentar. Deus provê bênçãos para os seus ungidos, para os seus profetas, para os seus católicos, para os seus santos, para os seus separados. Meu irmão, Deus está te falando nessa noite que Ele quer te prover de todas as sortes de bênçãos, daquilo que você pensa e daquilo que você nem imagina, porque Ele faz muito além, muito mais. Amém? Irmãos, esse é o Deus de Elias, esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus que está aqui falando contigo, te mostrando uma grande diferença que tinha do Acabe para o Elias. E mais uma vez eu pergunto para a igreja: Elias foi um perturbador de Israel? Como Acabe perguntou? Hein? Foi ou não? Você acha que foi ou não? Acha que foi? Pergunta para o seu irmão aí. Pergunta para o seu irmão. Pergunta para o seu irmão se é. Não, você transfere para o seu irmão mesmo. Você é um perturbador de Israel? Porque a mesma resposta de Elias é a sua, é a minha, é a nossa. É o que Deus está revelando para a gente. De manhã não teve esse fluir não, né? Não teve não, né? Glória a Deus por isso. Presta atenção, pastor. O próprio Elias, se você ver lá o contexto do versículo 18, do capítulo 18, você vai ver que ele disse que não. Ele não foi o perturbador. Ele disse para o Acabe, na cara do Acabe: não, você que é o perturbador de Israel, você com todos os seus pecados. E verdadeiramente, os reis de hoje aí, esses líderes corrompidos, só tem perturbado o povo de Deus, só tem trazido discórdia, só tem trazido heresias para o Israel de hoje. Mas, irmãos, eu quero te mostrar algo além disso. Eu quero mudar a resposta de Deus e dizer para você, e Elias lá junto do Senhor está me ouvindo também, irmãos, que ele foi sim um perturbador de Israel. Porque o que agride os nossos ouvidos é essa palavra perturbando, essa expressão que é pejorativa. Mas Elias foi um perturbador num bom sentido, porque, como disse nosso irmão, ele foi o único que incomodou. Deus está te chamando para você incomodar, para você incomodar o Satanás e todo o seu inferno, para você se levantar contra as abominações que estão sendo colocadas e introduzidas dentro da igreja do Senhor. Foi para isso que Deus te chamou aqui esta noite.
falei hoje aqui cedo, não se assuste com o que eu vou falar. O pastor é diferente de alguns líderes que bebem e usam a desculpa que bebem um pouquinho, e a palavra de Deus nos ensina que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Está diferente desse, não bebo. Desde que eu me converti ao Senhor, eu não coloquei mais uma gota de álcool na minha boca. Não coloco, eu temo meu Deus. Amém? Diferente de outros por aí, que querem introduzir para as pessoas que isso é normal. Deixa eles, que o dia deles está chegando. Mas irmãos, diferente, eu estou bem sóbrio, bem lúcido. E como eu determinei com os irmãos da manhã, eu quero determinar contigo. É muito bom. E é excelente você ter o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome tem que estar lá. Fala para o Senhor, o seu nome tem que estar lá. Agora, meu irmão, você levanta a tua mão e diz: o meu nome está lá. E glória a Deus aí. Porque o nome está rolado no livro da vida significa dizer que você tem a garantia da salvação e da vida eterna. Mas segura essa aí. Pergunta para o seu irmão, pergunta para ele se ele está sentado. Tudo bem, todo mundo está sentado. Você pega no braço dele e se segura aí. Que vai vir forte. Fala aí pro seu irmão. Os irmãos da mãe estão rindo aí. A irmã está rindo aqui. Mas, amados, Deus, da mesma forma como Ele quer que o teu nome esteja escrito no livro da vida, Deus, Ele quer que o teu nome esteja estampado lá no inferno. Você pode rir. Eu não estava escrito. Amados, você sabe aquelas placas que colocam assim em inglês, em tu viste no filme, o wanted, significa procurado, como procura-se, e geralmente vem vivo ou morto. Assim que tem que estar o nosso nome com a nossa foto lá no inferno. Satanás fala para os demônios: isso aqui, é um perturbador do nosso reino. É aquele que está se levantando para se opor contra as abominações que nós queremos colocar lá dentro das igrejas. Deus quer você assim. Sabe por quê, irmãos? Porque esses reis que estão contaminados não incomodam o diabo, não. Estão fazendo o que agrada a eles. Mas Deus está te querendo levantar nesta noite como Elias, para você incomodar o inferno. Aleluia! Para você ser um perturbador do reino de Satanás. Amados, o diabo, o mundo, o próprio Senhor Jesus disse: jaz aonde? Aonde que Ele quer colocar o reino dele? Tem colocado dentro de Cristo. Não podemos aceitar, não podemos nos conformar, não podemos ficar quietos. Deus quer usar a tua voz. Deus quer te levar para lugares que Ele tem preparado. Se coloca à disposição de Deus, meu irmão. Acorda, desperta, Elias. Amém. Existe uma grande diferença para aqueles que não se colocam à disposição. Para, infelizmente, irmãos, aqueles que estão provando das contaminações e não estão se separando. Esses, e como nós falamos aqui, é que Deus quer prover. Deus quer prover, porque Deus já prove. Deus já proveu o seu povo. Hoje a gente vê um povo mendigando bênçãos. Por quê? Porque são ensinados assim. São ensinados a barganhar com Deus, enquanto a graça de Deus está abundante.
Aleluia, não é por merecimento nosso, mas é pelo feito de Jesus. Daí as pessoas me indicando o peso, o povo, como você vai te mostrar. Como aqueles que clamavam e nada acontecia. Porque, irmãos, aqueles que estão se contaminando são assim. Não veem Deus, porque sem santificação ninguém verá quem? O Senhor não vê Deus, não tem resposta de Deus. Vive à mercê do homem, da religião, do costume. Eu estava falando hoje de manhã, pega essas pessoas e tira o costume religioso, cai mais da metade. Tira o costume, tira o cai-cai, tira a porção de coisa que você vê por aí. Religiosidade, preceitos de homens, vaidade, abominações do diabo que tem levado o engano para dentro das igrejas. Tira isso, sai todo mundo. Amados, tem porção de gente que só está na igreja evangélica por causa de um costume, porque ela se acostumou. Tira, ela sai junto e ela vai procurar outro lugar que tem aquele mesmo costume. E eu falo para vocês, eu pergunto, cadê a essência que é Jesus Cristo? Cadê a essência do Evangelho? Isso foi esquecido, porque o diabo, meu irmão, tem feito o povo de Deus esquecer disso aqui. Tem feito esquecer, porque essa daqui é a espada do cristão. É por ela que vem o escudo que dá fé, que eu ouvi a palavra de Deus. E o diabo tem enganado, levando para as igrejas paliativos. Pula aí, dança aí, canta aí, é show, é isso, é mais aquilo outro. É festa para lá, festa para cá. É rituais daqui, rituais de lá. É costumes daqui, costumes de lá. E a palavra de Deus não é pregada. O Evangelho que cura, que salva, que liberta, está sendo deixado de lado. Mas Deus está nos levantando para restaurar isso. Oh, meu irmão, Deus está, vamos estar levantando em outros lugares, só que não, irmãos. Deus tem seus. Não ache você que você está sozinho, porque Elias chegou um momento que ele pensou que estava sozinho. Deus falou para ele: tem mais 7.000 que não se curvaram, não se prostraram da mão. Apesar daqui, nesse momento, Elias está sozinho. E Elias, como profeta ungido do Senhor, enfrentou 850 profetas. 850, um homem só. Fala para o seu irmão: Deus não precisa de muitos. Deus precisa de você. Fala para o Senhor. Amém? E contra 850, os 850 ficaram lá, clamando. Como Israel contaminado de hoje, clama, não vê a Deus, não tem resposta. Leia comigo o capítulo 18. Deixa eu ver se foi 18 mesmo. 18, no versículo 28. Podemos ler? Capítulo 18, versículo 28. Leia comigo, amados, vamos lá. E eles clamavam a grandes, porque o contaminado também clama. Se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume. O povo pode dizer, costume. Até derramarem sangue sobre ele. E é isso que em muitos lugares fazem, que Satanás cega a visão das pessoas para abolir o sacrifício de Cristo. Mas levante a tua mão e diga: Jesus já se sacrificou por mim. Diga: o que ele quer de mim hoje é obediência, sua palavra. Porque tem porção de gente aí, né, a introduzir essa abominação no meio evangélico, tem mais de sacrifício. Jesus já pagou o preço por você. Hoje você tem abundante graça derramada sobre a tua vida. E tudo aquilo que você precisa, toda sorte de Deus, o Senhor Deus já te cercou. Você não precisa ficar mendigando e querendo pagar nada com Deus. Versículo 29. E sucedeu o quê? Passado o meio-dia, profetizaram quem? Eles. Até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção. Fala para o Senhor, irmão, Deus não quer isso aqui para a gente, não. Você está entendendo porque o pastor está falando para você que vale a pena ser santo, vale a pena ser um kadosh? Porque o kadosh tem intimidade, está na presença de Deus. Kadosh fala, Deus ouve, Deus atende, Deus responde. O kadosh tem toda a atenção de Deus.
Levante a tua mão e diga: eu preciso de toda a atenção do meu Deus. Diga: eu tenho toda a atenção do meu Deus. Profetiza sobre a tua vida. Amém? No versículo, eu vou te mostrar agora a diferença. Fique em pé no seu lugar com a sua Bíblia aberta. A diferença daquele que se separa, daquele que é ungido pelo Senhor, que é profeta, que se opõe, não se conforma com as abominações, se opõe contra. A partir do versículo 36, lê comigo em voz alta, em voz de triunfo, que a gente vai terminar aqui no final, no 39. Vamos ler do 36 ao 39. Vamos lá. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então, o que aconteceu, igreja? Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e pó, e ainda não deu a água que estava no rio. O que vendo, todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesta noite, o Senhor te levanta como profeta para que muitas pessoas, através da tua vida, declarem: só o Senhor é Deus. E se você diz que obrigado, Jesus, e aplaude o Senhor. Ali estarei, eis-me aqui. Nos lugares por onde eu passar, as sementes eu vou semear, e não importa o que acontecer, teu evangelho vou pregar. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos. Por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei.
fez-me aqui.